Olá, eu quero compartilhar com vocês uma palavra maravilhosa lá em Mateus 14, 23, que diz assim: E despedidas as multidões, subiu ao monte a fim de orar sozinho. Em caindo a tarde, lá estava ele só. Essa palavra, ela nos mostra o quanto Jesus era íntimo do Pai. Jesus, ele vivia cercado pelas multidões, ele vivia cercado pelos seus discípulos, as pessoas estavam sempre atrás dele, porque onde ele estava havia milagre, havia poder de Deus, havia mudança de vida. Mas Jesus, ele sempre tirava tempo para estar a sós com Deus, para orar. E eu quero falar isso para vocês hoje, mulheres, como nós precisamos estar a sós com Deus, como nós precisamos orar. Isso é um alerta diário para nós, mas eu quero chamar a tua atenção para algo na oração, né? Por quê? Porque quando a gente fala de oração, muitas vezes nós tratamos Deus como um caixa eletrônico. Você já pensou nisso? Parou para pensar sobre isso? Muitas de nós tratamos Deus como um caixa eletrônico. Por quê? Porque o caixa eletrônico, a gente só se aproxima quando quer algo. Quando quer dinheiro, por exemplo. Né? Você vai lá no caixa eletrônico, você passa seu cartão, digita sua senha, tira o dinheiro e vira as costas e sai. Você nem lembra mais do banco. Por quê? Porque você já resolveu o seu problema. E muitas vezes nós estamos nos aproximando de Deus dessa maneira. Nós estamos orando para buscar algo para a nossa vida, para resolver o nosso problema, e nós esquecemos que a oração, ela não é uma lista de compras, ela é relacionamento. Então quando eu vejo Jesus deixar as multidões para ir ao monte, né, para estar sozinho, eu vejo o quanto é necessário que nós venhamos abandonar um pouco as multidões. Deixar a internet, a TV, deixar as reuniões, aquele tempo que você tira para estar, às vezes, você podia estar, né, em casa com a sua família, desfrutando de um tempo ali junto com os íntimos, e você só quer estar junto com o povo, você só quer estar no meio das pessoas, é reunião, é janta, é almoço, a gente é muito ativista, e a gente esquece que precisa tirar tempo para Deus. E aí quando você para no meio de toda essa atividade e vai orar, você se dá conta que você tá orando e você já tá com sono, você já tá cansada, e você só agradece, pede e dorme. Quantas de nós fazemos isso? Então nós precisamos entender que nós temos que tirar tempo para estar a sós com Deus. O nosso dia tem tantas horas, nós temos 24 horas no nosso dia. É impossível a gente não tirar tempo para estar com Deus. Mas quando a gente só pede, a gente fica só mostrando o que tem no nosso coração. Se a nossa oração é só pedir, é só o que há em nós. E a gente acaba não conhecendo o coração de Deus. Por isso a gente tem que tirar tempo para estar com Ele. Porque se a gente só conversa e fala de nós, Deus já nos conhece. Mas se a gente só vai falar de nós, isso não é relacionamento, né? Porque se você tem uma amiga e você convida ela para ir na sua casa, e só você fala e não deixa ela falar, você não vai saber da vida dela. Isso não é amizade. Então você precisa ter relacionamento. Então quando você for orar, você precisa falar, e você tem que deixar Deus falar também. Você precisa ouvir a Deus, porque a oração é diálogo, não é monólogo. E a gente corre muito esse risco de ficar religiosa. Eu tenho que orar. Eu preciso orar. Mas a oração é aquela que Jesus falou, não façam vãs repetições. E às vezes a gente não tá rezando
e repetindo uma reza, mas a gente está repetindo a mesma oração todo dia. E quando a gente lembra de orar, é para pedir o que a gente precisa, para Deus fazer aquilo que a gente quer. E a gente tem que cuidar muito para a gente ouvir a voz de Deus e não só falar, não só querer ser ouvido. E um alerta que fica para nós, eu quero dizer para vocês hoje, cuidado, não reduza Deus a um pedido urgente. Tem mulheres, pessoas que só oram por um problema urgente. Deu um problema, deu uma situação difícil, apareceu uma doença, apareceu um problema no casamento. Meu Deus, isso aqui é horrível, eu vou orar. Mas e nos outros dias? E ontem? E a semana passada? As pessoas têm que ter muito cuidado para não deixar Deus ser reduzido a um pedido urgente, para não buscarem a presença de Deus apenas quando elas têm uma necessidade que elas entendem é só Deus que pode fazer. Mas e todo o restante do tempo da tua vida? Por que você não estava buscando a Deus, tendo um relacionamento com Ele? Então, cuidado. Outra coisa, cultive conversas diárias com Deus. Quando a gente fala em oração, Jesus, ele precisava ir para um lugar deserto para orar, para ficar sozinho, porque ele era muito visado, as pessoas queriam estar do lado dele o tempo todo. Então ele precisava ir para aquele lugar e lá ele ficava conversando, ouvindo o Pai. E nós temos hoje o nosso dia a dia, né? A nossa casa, o trabalho, tem os filhos, tem o marido, tem a obra, tem as coisas que a gente precisa fazer durante o dia. Mas eu quero dar um conselho para você. Converse com Deus durante o dia, fale com Ele durante o seu dia. Acorda de manhã falando com Deus. Eu tô aqui limpando a casa, cozinhando, lavando a louça. Tudo que eu vou fazer, eu falo com Deus. Tem vezes que eu penso assim, precisava contar essa novidade para minha amiga, mas eu vou contar para Jesus. E eu falo para ele, eu digo, Senhor, eu tenho uma coisa para te contar, tu já sabe, mas eu quero falar, olha que lindo isso aconteceu, isso daqui. Ai, que bênção, antes de falar para qualquer pessoa, eu vou falar para ti. Isso é relacionamento. Então, a gente precisa se acostumar a se relacionar com Jesus, a ter conversas durante o dia todo. Não é religiosidade. Você vai ver quanta coisa vai mudar na tua vida quando você tiver esse relacionamento com o Senhor, de falar com Ele durante o teu dia a dia, nas coisas simples, nas coisas difíceis. E aí quando tiver um problema, uma situação difícil, você não vai estar reduzindo o Senhor a um pedido urgente, porque você já tem uma vida diária com Ele. Amém? E tire tempo para ouvir a voz de Deus. Então não adianta só a gente querer falar, a gente precisa ouvir. E isso vai vir quando a gente começar a orar como Deus quer que a gente ore. Não religiosamente, não repetindo palavras, não buscando a presença dele somente quando a gente tem uma demanda, um problema, uma dificuldade, mas quando a gente abrir o coração e tiver um relacionamento com ele. Eu posso dizer para você, muitas vezes o Senhor fala comigo de maneira que eu sei que é Ele que está falando, mas eu tive que aprender a ouvir a Deus. Eu já compartilhei isso com vocês, mulheres, porque a gente quer só falar e não tem tempo de ouvir. Mas quando você aprende que você tem que ter um relacionamento com Ele, que é diário, que é nas coisas simples, Ele começa a falar e você começa a entender. Então preste atenção nas coisas simples do seu dia. Talvez é uma frase que você vai ler, é uma palavra que você vai ouvir, é algo que alguém vai dizer para você e você vai dizer assim, olha, a resposta, eu orei e a resposta veio nessa frase. Então comece a prestar atenção nas pequenas coisas, porque Deus é simples, Ele vai agir na simplicidade do seu dia, mas você precisa estar obediente e prestando atenção e tendo relacionamento. Então vamos orar
e vamos parar de chegar diante do Senhor como se Ele fosse o caixa eletrônico, onde a gente quer só retirar a bênção, virar as costas e ir embora. Vamos viver uma vida de relacionamento com o Senhor, que é isso que Ele quer de nós. Amém? Que você seja essa mulher como Jesus, que despedia as multidões e tirava tempo para estar a sós com o Pai. É tão lindo quando Jesus fala: Pai, eu te agradeço porque o Senhor me ouve. É tão bom quando a gente ora e o Senhor nos ouve, mas isso fala de relacionamento. Amém? Que você tenha um relacionamento sólido e forte na presença do Senhor, em nome de Jesus.